Vamos começar aí. Fico muito feliz nessa tarde de estar reunido com toda a comunidade aqui do Cristiumal. Fazer a minha saudação ao presidente da Câmara de Vereadores, o Mar Dutra, em nome do vereador, cumprimentar os demais vereadores aí presentes, cumprimentar o secretário Ari, em nome dele, cumprimentar os secretários aí da administração do NEDEL, cumprimentar o Gianni, interventor do nosso hospital desde o dia 5 de agosto aí de 2025, e de forma especial o nosso prefeito, Marco Aurélio Nedel, que a gente teve uma ideia de fazer uma homenagem ao Gianni aí por esse período, esses 6 meses aí que esteve à frente aqui do Hospital de Caridade, muito importante. E saudar também a todos os colaboradores aí do nosso hospital, o pessoal que é da comissão de intervenção e demais, a imprensa, falada, escrita e demais, e a comunidade aqui que se faz presente. É um momento muito especial, Gianni, pois eu que já estou na área de saúde há 16 anos, a gente sabe como é o dia a dia, como é difícil fazer as coisas e de forma correta, de forma honesta, e fazer com que o hospital ande com todas as dificuldades financeiras que a gente tem, que é proposto, com uma intervenção que foi feita, que era essencial, que era imprescindível, na verdade, fazer, para que a gente voltasse a crescer. Então, as obras estão aí, que foram feitas, as melhorias nos quartos, a melhoria na parte de hotelaria do hospital, além de outras questões administrativas que você fez aí no nosso hospital. Então, ao vereador do Mário Dutra para fazer algumas considerações aí. Pois bem, boa tarde a todos. Saudar também o vice-prefeito Luiz, conforme o Sérgio já citou, não tem mais delongas, já lembrou de todos, primeira dama Vera, Paulo Cavalcante, só de vereador, prefeito, e aí quando acontecem esses atos, passa um filme pela cabeça. Eu lembro lá naquela reunião no gabinete do prefeito, os promotores, o Mediário, o doutor Ronaldo, e lembro de hoje, Jane. Aquela reunião tinha que ser sigilosa, em certa forma, para a coisa acontecer. Dia 5 de agosto, intervenção, e também lembro do dia 5 e do dia de hoje. O Gênio entrou meio de surpresa, e confesso que eu também fui pego de surpresa, mas já sabia que ia acontecer essa homenagem ao teu belo trabalho, e dizer, Gênio, muito obrigado, em nome do Legislativo, em nome da comunidade cristianense, da comunidade hospitalar, por você aceitar esse desafio. Eu sei que quando as coisas acontecem, algumas pessoas ficam chateadas ou até magoadas, mas nós precisávamos tomar alguma decisão perfeita. E a chave tinha que ser virada, uma nova era tinha que começar, porque senão não sei se hoje nós estaríamos aqui nesse encontro e comemorando os avanços que estão acontecendo. Então nada mais justo que essa homenagem ao teu trabalho. Você tem os teus afazeres lá em Porto Alegre, mas você não sai do coração das pessoas daqui pelo que você já fez, pelo espírito de trabalho que você conseguiu implantar aqui. Eu acho que a fase do comodismo você foi, eu acho que a fase da mudança aconteceu e as coisas a gente vê que estão acontecendo. Então, no que depender do Legislativo, Hospital de Caridade, Sérgio, vamos encaminhar as demandas junto com o Executivo, sempre pensando na entidade Hospital de Caridade de Cristiumal. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o
o Giane agora para fazer também umas colocações e depois eu deixar para é contigo aí. Bom, obrigado aí pela homenagem. Na verdade eu não estava esperando isso aí, tanto que eu estava preocupado em avançar as obras hoje, muito, visto que deu essa chuva e a minha preocupação era que tinha 6 pessoas trabalhando lá de fora e o que eles vão fazer, né? Não posso pagar eles sem estar trabalhando, né? Então, até a gente teve que reformar rapidamente, né? Todo mundo veio para dentro, vamos trabalhar, achar demandas novas aqui, né? Então, realmente, ó, pessoal, muito obrigado, agradeço dele a oportunidade, é um marco na minha vida, 2 vezes marco, né? Marco e marco, né? Um marco na minha vida. Um momento, eu que sou da iniciativa privada, né? 35 anos trabalhando na iniciativa privada como empresa e agora fazer uma coisa para a área pública, para a comunidade, eu fiquei lisonjeado, né? E eu agradeço e vou continuar ele fazendo cada vez mais nisso aí. Eu acho que... Gostaria só de chamar minha filha. Vem cá, Fernanda. Ela ficou as férias aguardando o pai. A gente está voltando daqui 2 dias. O desafio dela hoje era a gente ir para o Lajado Criciúmal às 13h30 ver peixinho. Mas muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Contam comigo. Como eu digo assim, né, o próprio Cláudio me entrevistou na rádio. De 1 a 10 o que a gente fez é 12, mas a gente fez 5, 10% do que tem que ser feito, tá? Eu vejo assim, tanta coisa para melhorar, muito. Acho que a gente fez bastante nesses 6 meses, reformou todos os quartos, né? Trocou os pisos do andar de cima, as laterais, mexeu na parte administrativa, né? Conseguimos reduzir em torno de 400 mil a nossa dívida do FGTS de 2.200.000 para 1.750.000 por aí. Conseguimos resolver aquela questão da água, então dos 500 mil virou, né, então 0, né? A gente conseguiu 388 mil de negociações. Estamos em andamento com negociações bem avançadas na parte dos impostos, né? Ou seja, a parte da luz, estamos bem avançados. Então tudo isso, entendeu? A gente vai trabalhar em conjunto com o Sérgio, fazer um bastidor para ele também. Eu acredito que a área principal que mais eu domino, que é a tecnologia da informação, eu não consegui tocar ainda aqui, que é o ponto que a gente precisa criar a estrutura da área da tecnologia com inteligência artificial, criar um hospital mais moderno, né, com laudos em tempo real, ou seja, acontecer na radiografia e ela em questão de minutos ter o laudo, né? Tudo isso a gente está construindo as bases, construindo essa estrutura para dar o próximo passo. A gente preparando esse ambiente que a gente está fazendo e com depois uma internet muito rápida, muito boa, né? A gente vai conseguir ter as coisas de primeiro mundo aqui em questão de 5 minutos, né? Eu estava já vendo com hospitais que nem Albert Einstein de São Paulo, eles já estão vendendo serviço sob demanda, onde que a gente pode ter pessoas de São Paulo, de altíssimo nível, fazendo exames aqui para vocês em tempo real, né? Com videochamadas. Então são tudo coisas que irão ser, né, consolidadas e construídas aqui depois que a infraestrutura mínima, básica, esteja, né, saneada. Então, chamar o Bonotto aqui, por favor, Bonotto. Eu quero que o senhor venha aqui. Eu não fiz nada de mal. Eu não fiz nada de mal. Imagina se fizesse o modelo do hospital. Vem aqui, meu amigo. Eu quero dedicar a minha homenagem para esse cara aqui. Felicidade gerada na nação, aceito tua homenagem.
há 51 anos atrás, ou praticamente 52 anos, minha mãe ficou 3, 4 meses aqui tendo hemorragia. Ela perdeu 2 bebês antes de mim e um depois. E o Bonotto e o Dr. Tony conseguiram segurar. E eu estou aí, incomodando essa figura agora. Eu só me lembro que eu te dei assim, tu tá meio jururu quando nasceu. Eu dei 2 palmadinhas na bunda. E eu vou contar uma história, né? Eu sou o 4º filho homem, né, lá da família. E o pai sonhava numa menina. Meu avô sonhava e nunca veio. Compraram um berço rosa, todo enxoval rosa. Tanto que todas as minhas fotos de bebê é tudo com rosa. E aí quando nasceu, né? Eu nasci, eu tenho um bilhetinho até hoje que diz assim, eu já nasci Gianni, e o Dr. Tony levantou assim e disse, ó, seu Rudy Maldaner, mais um para a tua coleção. E levantou assim. Então quer dizer, isso foi há 51 anos atrás, Bonotto, tá? Me lembro até como fosse hoje. Tá. Enfim, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. E esse cara aqui merece também muito. Obrigado aí por toda essa homenagem, né? Me pegaram de surpresa, estou emocionado, né? Mas continuo contando comigo. Fernandinha, 11 aninhos, só levanta, deixa eu falar uma coisa aqui. A Fernanda também incorporou, eu acho que para ela é uma lição de vida, tanto que ela chegou e começou a buscar dinheirinho no interior, aí junto com o vô dela que faz inseminação. Ela conseguiu mais de 200 e poucos reais e comprou tudo aí, né? Explica aí para o pessoal. Eu fui com meu avô lá no hospital, né? Daí a gente vai toda hora, tipo, ele vai ensinar, né? Daí as pessoas mais velhas, daí elas falam, deixa eu te ajudar, vamos ver se eu tenho um dinheirinho pra ajudar o hospital lá nos brinquedos. Daí eu falo, tá, beleza. Daí a gente vai lá nas lojas de brinquedos, compramos um monte de brinquedo pra botar lá embaixo para as crianças brincar quando estão internadas. Isso aí. Legal. Tem aquela questão, muitos e muitos nãos a gente recebe. E eu recebi muitos nãos aqui que é não pode. E esses nãos a gente diz, não, tem que poder. E aquela questão, não podia ter biblioteca. Mas por que não? Não, porque não pode, no hospital não pode. Se lá em Porto Alegre pode, por que aqui não pode? Mas porque daí vai ter bactérias, né? Então a gente criou a regra que toda criança pode pegar o brinquedo e levar para casa, né? Para ele girar. Então hoje, olha, são dezenas de crianças que já pegaram o brinquedinho daqui e levaram para casa, né? E a nossa responsável oficial é você, né? E hoje o pai vai também fazer o teu pagamento, que eu prometi, né? Que é quantos reais? 200 reais, né? Eu vou fazer, já que às vezes o pessoal gosta de mim por causa de dinheiro, hoje eu não vou ganhar dinheiro, tá? Mas eu vou pagar, ó filha, tá? Para ninguém falar que eu sou negador de coisa. Tá bom? Então tá, obrigado, pessoal. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Começar fazendo a saudação aqui dos componentes da mesa, o servidor, Jean Maldaner, nosso presidente do Legislativo Municipal, Vilmar Dutra, nosso administrador Sérgio, amigos da imprensa, secretários municipais, começando pela primeira-dama Vera, Ali Vilo da Saúde, Janice Benatti da Educação, Vanderlei Merspert da Fazenda, nosso vice-prefeito Luiz Werner, secretário Fernando da Administração, Eduardo, aqui representando o Diego, e da secretária adjunta de Planejamento, o Gelson Alexi, titular da Secretaria de Obras, e o Dalmo, o Carlos Rosenreich, nosso secretário adjunto para o interior. Então, a primeira observação, Jean, é o time todo está aqui para que você tenha a clara noção da importância que esse teu trabalho representou aqui no campo das reformas, na parte predial, realmente podemos discorrer um pouco mais sobre isso. A saudação também ao vereador Paulo Cavalcante,
Acho que é o único, além do Newton, que está aqui presente, né? O corpo clínico, na figura lendária do Milton Guilherme Canotto. Muito obrigado pela sua visita lá em casa domingo à noite. Assistimos juntos a Granada, ele é gremista e eu colorado. Imagina como o Bonotto saiu lá de casa, né? Nós queridos amigos da comissão de acompanhamento, né? Galo, Davi Estrasburgo, né? A equipe de enfermagem, demais colaboradores, as equipes aí de obras que já atuaram nessa obra extraordinária que foi feita aqui e que outros ainda estão trabalhando. Então, meus amigos, eu pensava, mas eu iria ocupar muito do tempo de vocês, ficar filosofando. Então vamos logo à questão prática. Muitas pessoas me abordavam e diziam: Neto, você não vai completar o teu trabalho de transformação aqui do Criciúmal sem resolver o problema do hospital, porque realmente era um problema, né? E eu dizia: não, eu quero distância disso, porque eu conheço o tamanho da encrenca, eu trabalhei 10 anos como voluntário no maior complexo hospitalar de Santa Catarina, mas sempre na parte contábil, financeira e orçamentária, né? Eu cheguei a ser 4 anos presidente do Conselho de Administração, uma estrutura monstruosa, 1.200 funcionários, 3 hospitais, e eu sabia o tamanho do desafio, né? E um prefeito já tem tantos e tantos desafios, o Criciúmal ficou tanto para trás, né? Que precisava, no meu juízo, da minha dedicação exclusiva lá. Mas eis que a situação aqui se encaminhava para um colapso, essa que é a realidade, com a perspectiva, inclusive, de fechamento do hospital até o final do ano passado. E essa situação chegou ao conhecimento, então, do promotor, Ronaldo Arbo, e ele me fez ver que, de acordo com a Constituição, os 3 entes federados são responsáveis pela saúde da população: a União, o Estado e os municípios. A União manda o dinheiro do SUS, ela lava as mãos. O Estado faz os convênios com o hospital, manda o dinheiro e lava as mãos também. Ou seja, se der problema, vai explodir no colo do prefeito, que está sujeito a você, prefeito, ter que responder 4 ações judiciais, sendo 3 delas civis e 1 criminal. Aí então não teve mais jeito, né? Eu tive que organizar essa intervenção. Veja, um dos problemas desse hospital que levou a essa situação de colapso, de falência mesmo, foi a questão do viés político que historicamente esteve presente aqui dentro do hospital, sendo que a saúde não escolhe partido, a doença não escolhe partido político. Então, de um modo geral, sempre houve um hospital refratário à figura do prefeito, independente de quem era o prefeito. O Walter Reck chegou a fazer, eu tenho testemunho de pessoas que hoje estão trabalhando até hoje lá, chegou a fazer o decreto da intervenção, mas não pôde implementar por causa das relações que ele havia, políticas ou econômicas, com vários dos membros da diretoria. Ele recuou. O ex-prefeito Beto, no dia 1º de janeiro de 2021, quando me repassou o cargo no gabinete, na hora que a gente se despediu, ele falou que a única coisa que ele se arrependia de não ter feito como prefeito era de ter feito intervenção aqui no hospital. E eu não queria fazer, mas no final, eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo, nessa fase da minha vida, que tudo tem dado tão certo, não é pelo meu brilhantismo, não. Na minha opinião, eu sou apenas um instrumento de uma missão que estava escrita lá no mundo espiritual, e realmente não poderíamos fazer essa transformação aqui no município de Criciúmal, deixando o hospital de lado. Por outros caminhos, ele acabou, então, caindo na nossa mão. Muito bem. E aí, qual o interventor que nós vamos escolher? Alguém que não seja, que não tenha vinculação política. De preferência, alguém até com uma característica tanto quanto parecida com a minha. Será que existe um criciumalense que saiu de Criciúmal, que se deu bem na vida, casado com uma criciumalense? A Vera, minha esposa, criciumalense, né?
chefe de família, tá? Que está com a vida mais ou menos encaminhada e aceitaria o desafio dessa grandeza, né? Aí me surgiu o nome do Giane, e num dia lá em Porto Alegre, o vereador Paulo Cavalcante que estava junto comigo, conversamos, e ele aceitou de imediato o desafio, se bem que a gente imaginava que seria algo para 2, 3 meses no máximo. Muito bem. Eu já vou aproveitar essa linha de raciocínio para dizer de quem vai ser o administrador do hospital. Porque, depois eu vou chegar nesse ponto, eu assumi um compromisso lá com os 9 vereadores de que aqui não se faria mais política partidária. Tá? E essa foi a fórmula da desgraça desse hospital. Tá? Então, eu digo, quem vai ser o administrador? Alguém também com essa característica. E aí nós encontramos então o Sérgio. 16 anos administrador do hospital. Nos últimos 7 administrou o hospital de Palmeira das Missões, muito maior do que qualquer hospital aqui da região. Tá? Casado com uma professora universitária. 2 filhos, um casal, né? 10 e 4 anos. Tá? E ele também aceitou e está vendo isso aqui como um grande desafio profissional para a vida dele também. Muito bem. Bem, feita a questão da intervenção, aqui, procuramos fazer da maneira menos traumática possível, por isso foi às 6 horas da manhã. A gente vem aqui às 10 com a viatura da polícia, cheia de gente aqui, de pacientes, né? Isso teria uma repercussão que não tinha o menor interesse nisso daí. Apenas fazer a intervenção, por isso que a gente fez naquele horário às 6 da manhã, que passou, obviamente, a cidade dormia enquanto a gente estava ingressando aqui, junto com a Brigada Militar, Promotor de Justiça, né? Câmara de Vereadores, o Executivo e a figura do interventor. Muito bem. Entramos aqui, começamos a tomar pé da situação. Aí bateu o apavoramento. Um hospital que não tem uma certidão negativa de débito desde 2014. Por isso ele não consegue realizar convênios. O convênio com o CISA, por exemplo, foi rescindido por falta de certidão negativa. Tá? Dívida que a gente imaginava lá próximo a 15 milhões de reais, depois a gente foi ver que era um pouquinho até menor do que isso. 427 títulos contestados. Tá? Meu Deus do céu. Déficit mensal de 195 mil reais. Ou seja, falta todo mês 195. Faltava, agora diminuiu um pouco. Faltava 195 mil reais todos os meses para pagar todas as contas. Com isso, então, muitas contas não eram pagas. Impostos, fundo de garantia dos funcionários, energia elétrica, água, fornecedores, ia deixando tudo para trás, né? Para pelo menos o salário dos funcionários ser pago para poder manter a estrutura funcionando. Aí, o prefeito Lênin, então, que é economista de formação, teve que conceber um projeto de recuperação desse hospital, de preferência sem onerar o povo de Criciúma, sem jogar no colo do contribuinte criciumalense esses 3 milhões de reais, mais ou menos, que é o que a gente reconhece como a dívida efetivamente existente. Bem, mas o hospital não chegaria até o final do ano se não houvesse um aporte imediato de recursos. Aí então procurei os vereadores, estive lá na Câmara 2 vezes e fiz a seguinte proposta para os vereadores. Os vereadores têm direito às emendas impositivas, que vão chegar. As emendas impositivas, que no ano de 2026 é de aproximadamente 920 mil reais. O que eu propus a eles? Senhores vereadores, vocês aceitam repassar esse dinheiro agora, já em 2025, e lá no ano que vem, em 2026, vocês não fazem indicação nenhuma para a saúde. Destinam 100% da verba para a saúde já em 2025. Eles aceitaram, era um acordo de cavalheiros, que poderia ser tranquilamente quebrado pelos vereadores, tá? Mas todos os 9 aceitaram, e todos os 9 mantiveram a palavra e o acordo, e com isso então a gente conseguiu viabilizar de imediato 920 mil reais. Mas isso não era suficiente para manter as portas abertas do hospital nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, porque em janeiro os vereadores estão de recesso e não é possível votar a subvenção que anualmente e todos os meses
o Executivo e o Legislativo destinam para cá. Então, conversando, como nós somos muito alinhados com a mesa diretora, presidida então por Dutra, o vice-presidente Paulo Cavalcante e secretário o Gilberto Volpato, eu propus a eles que eles devolvessem antecipadamente, porque todos os anos a Câmara devolve o recurso para o Executivo. Aquilo que ela não precisou gastar, devolve para a Caixa Geral da Prefeitura. Pedi que devolvesse R$300 mil antecipadamente. Foi prontamente aceito e aprovado pela unanimidade dos 9 vereadores. Tá? Então, aprovamos mais 300 mil. Mas isso ainda era insuficiente. Então, a gente fez uma outra obra de engenharia política para arrumar outros R$300 mil sob a forma de empréstimo, cujo projeto de lei foi para a Câmara e também foi aprovado por unanimidade. Então, esses recursos é o que deu para manter, certo? O hospital funcionando. Mas aí houve aquele evento que precisamos do abraço ao hospital, né? E aí começa a despontar no Giane, no Aldamer, um talento que não era esperado por nós, a capacidade dele de mobilizar a comunidade. Cara de pau, sair por aí pedindo dinheiro para o hospital, isso é uma habilidade que nem todos têm, eu reconheço que não tem. Tem gente que se esconde hoje. Eu reconheço que eu não teria conseguido fazer isso que ele fez. Então ele começa, além de algumas medidas administrativas que nós teríamos que tomar, que ele implementou. A gente sabia, Jane não é da área da saúde, nem eu, nós teríamos que encontrar mais adiante no administrador. Chegamos então no Sérgio. E ele foi então se aprofundando nessa questão da reforma da parte estrutural, da parte física do hospital, que realmente estava caindo aos pedaços, nessa realidade. Bem, agora eu quero dar inclusive uma notícia de primeiríssima mão. Um belo dia desse eu recebi a visita de 2 membros da RBS, que vieram lá fazer uma visita de negócios, porque todos os anos a gente faz uma divulgação do aniversário do município, tá certo? E de final de ano. Eles foram lá, eles tinham o compromisso de, mas vamos dar uma passada lá no hospital, eu quero mostrar isso para vocês. Eles estão de 2 semanas atrás. Eles vieram aqui e eu mostrei. E o que fica muito claro é do que o povo brasileiro, isso aqui é um exemplo do país, do que nós somos capazes, quando o povo se une junto com seus representantes eleitos, deixam todas as suas diferenças de lado e se unem em torno de um objetivo nobre, elevado, que realmente vem de encontro aos anseios e às necessidades da população. Foi isso que foi feito aqui, liderado pelo Giane no dia a dia, com relação a essas reformas. Eles ficaram impressionados, não me prometeram nada. O normal seria mandar algum repórter fazer uma matéria, mas ontem eu recebi um telefonema da alta administração lá da RDS de Santa Rosa, o Mauro, que é o gerente, é um cara que me conhece desde a época de Chapecó, ele sabe a seriedade que existe aqui hoje, profissional, na questão da administração. E eles avaliaram lá o seguinte: eles vão dispor para nós, sem qualquer custo, 30 segundos, onde nós vamos poder mostrar o antes, o depois, né? Esse abraço, enfim, produzir algo, né? E eles vão divulgar isso gratuitamente para todo o estado, no horário nobre, e embaixo, apoio RBS TV. Tá? Só tem uma condição aí, não é para, digamos assim, focar no nome de ninguém, tá? Na pessoa física de ninguém, tá? É para alavancar o nome de ninguém. Então eu não vou aparecer nesse trabalho, o Giane também não, o Sérgio também não, mostrar esses fatos aí, para isso ser conhecido, porque é possível que fatos idênticos acabem acontecendo. O que nós produzimos aqui foi algo histórico, vocês não têm dúvida disso, né? Capitalhado, e daí o reconhecimento de Giane por tudo isso. Bem, mas nós temos que resolver esse passivo aí, vamos dizer, de 13 milhões e pouco. O Giane já falou, um dos problemas era a Corsã. Eu li no Correio do Povo que a Corsã estava dando 80% de desconto para quem pagasse as suas dívidas aí com a empresa. Passei a informação para o Giane e ele, com muita competência, entrou em contato
a alta administração da Corsã e conseguiu aquele desconto fantástico ali, e a Corsã então está resolvido. Desde que nós entramos em agosto, nenhuma conta deixou de ser paga. Essa é uma leve, tá? A questão então, o problema sério que nós temos ainda é energia elétrica, que com os juros ultrapassa 2 milhões de reais, o fundo de garantia que ainda está próximo de 2 milhões de reais, que nós pretendemos colocar em dia ainda este ano, e a grande dívida, além daqueles 427 fornecedores, a dívida com a Receita Federal. Tá? E ali então a gente vai negociar um parcelamento esse ano para nós poder voltar a ter a certidão negativa de débito ainda este ano. Mas como fazer para nós então resgatar esse passivo de 13 a 14 milhões de reais? A estratégia que eu montei para não onerar o contribuinte cristiumanense é o seguinte: vamos a Brasília, Fernando está aí, preparou os ofícios, secretário da administração, vamos pedir 200 mil reais, não adianta pedir muita coisa para um ou dois só, tu não vai conseguir. Vamos pedir um pouquinho para todo mundo, vamos pedir 200 mil reais para cada um dos 63 ou 64 deputados federais e para os 3 senadores. Fomos numa comitiva de 7 pessoas, 3 vereadores, o Dutra, Paulo Cavalcante e o Volpato, e secretários Fernando, o Diego e o Lucas? Não, qual é o secretário? E o prefeito? O Ari, no lugar do Lucas, o Ari. Fomos em 7, lá percorremos todos os gabinetes e saímos de lá com o compromisso dos seguintes parlamentares em repassar os 200 mil reais este ano. Do PL, Osmar Terra, o Biratan Sanderson, Giovanni Cherini, Tenente Coronel Zucco e Marcelo Moraes. Da bancada do PL, só o Guido Nunes que a gente não conseguiu. Bancada dos Republicanos, Franciane Baia, Ronaldo Nogueira, que está ocupando o cargo lá do Carlos Gomes, um deputado que gosta muito do Cristiumal, vem muito para cá e manda muito dinheiro. A ambulância nova que chegou foi uma conquista do Luiz e do Ari, que são dos Republicanos, que conseguiram com ele, Carlos Gomes. Uma ambulância Mercedes-Benz, top de linha, tá? 0 km. Isso. E o senador Mourão, compromissados. Pelo PP, Covatti Filho. Pelo PSDB, Lucas Vedek. Pelo MDB, Márcio Biol e Alceu Moreira. Pelo PT, Paulo Paim, senador Paulo Paim. Pelo PDT, o Pompeu de Matos e o Afonso Mota. Pelo PSB, o Heitor Chu. Pelo União Brasil, o Luiz Busato. E pelo Novo, o Marcel Van Hatten. Alguém pode estar achando estranho aqui, tá? Mas o Darley, não, o Darley a gente não conseguiu contar. Ele não estava em Brasília há uns dias, tá? E pena que o Dilson não está aí, mas eu imagino que o Dilson também deve conseguir alguma coisa com o Darley. E aí é o seguinte, e agora qual que é a estratégia? Esse é um ano eleitoral que até junho deve acontecer a liberação das emendas impositivas. Nós estamos retornando agora em fevereiro, num grupo maior, inclusive. 5 vereadores, vamos lá, vou tentar lembrar. Dutra, Paulo Cavalcante, Volpato, Valério Rupentali e Mumu. Tá? E pelo executivo, então, vai o Diego Chu, Lucas e eu, nós 3. Então é isso, né? E vamos, embora não estará mais aqui o corpo presente, em reconhecimento a esse trabalho que o Gianni fez, o Gianni vai também conosco lá. Tá? Nós vamos fazer o que lá? Reforçar o pedido e, ao mesmo tempo, nós temos as outras demandas do município, asfalto disso. Quantos foram no total? Pois é, esse é o detalhe que eu estava esquecendo, vamos lá. São 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então aqui nós teríamos 3 milhões e 600 mil reais assegurados para esse ano. Só que a gente já conseguiu com alguns deputados estaduais. Como é que é o nome daquele do Republicanos, o deputado acho mais votado do Rio Grande do Sul? Gustavo Vitorino. Vitorino.
Gustavo Vitorini já se comprometeu em R$200 mil. Tá? Então nós vamos chegar, a nossa expectativa é de... Do CSP que não está junto também 200 mil que prometeu ali, sabe? Isso, então nós devemos chegar aí a R$4 milhões. Então nós vamos então acertar 100% do FGTS de muitos de vocês, que são colaboradores, funcionários, tá? Vamos fazer o parcelamento então com a Receita Federal para conseguir finalmente novamente a certidão negativa e poder fazer convênios, tipo com o CISA, para ajudar a impulsionar a nossa receita. Tá? Então essa é a estratégia que nós vamos e esperamos então em 3 anos ter o hospital saneado economicamente. Conforme o Gianni sabe, então nós imaginávamos que era uma intervenção para 2, 3 meses. Aí eu fui a Porto Alegre falar com o CDP, o Dr. Vladimir Guilherme, tá? Que dá assessoria para quase 300 municípios, e quando eu falava para ele de que eu iria repassar para uma instituição especializada em administração hospitalar, ele falou: mas prefeito, quem que é o prefeito eleito da cidade? Quem que é o líder da comunidade habitacional, além do prefeito? Você não pode passar isso para ninguém. Quem que vai chegar num deputado, num senador e pedir dinheiro para ajudar a manter de pé um hospital de médio porte como é o nosso? Tem que ser você. Tu não pode fugir dessa responsabilidade. Eu quero te dar uma informação agora, prefeito Neto. A intervenção em Lagoa Vermelha, agora eu lembrei o nome do município, ela dura 24 anos. 24 anos. Então eu tenho no meu horizonte que até o último dia do meu mandato essa intervenção vai acontecer, e aí, a depender do resultado da eleição de 2028, aí eu vou tomar a decisão se eu convoco uma eleição, uma assembleia para eleger eventualmente uma diretoria, né, ou se o meu sucessor tiver afinado conosco, o que é que ele pensa, o sucessor, né, de dar sequência na intervenção ou não. Isso é um assunto que eu vou decidir lá depois de outubro de 2028, mas até lá, a menos que nos tire daqui. Talvez seria até um alívio pessoal, né? Eu acho que não seria bom para o hospital, né, a gente sair antes de fazer esse saneamento. E não vejo outro capaz de fazer isso, porque a gente está junto não só o prefeito, como os 9 vereadores, estamos afinados nesse assunto, temos nossas diferenças. Isso é da democracia, não tem problema nenhum. Eu tenho lá vereadores que fazem oposição dura, inclusive, mas essa é a regra do jogo democrático. Agora, aqui dentro não. Aqui não se faz política. E aí, presidente Dutra, pena que não tem conjunto de todos os vereadores, porque isso eu fico com a consciência absolutamente tranquila. Nós aqui não estamos fazendo política. E não vamos permitir que seja feito. Aquele vereador que conseguir recurso para o hospital, conforme dizia sempre o Gianni, as portas estão abertas. Podem vir para cá, divulgar, não tem problema nenhum. A Dani, por exemplo, a esposa de um vereador que faz oposição, trabalhou aqui dentro, trabalhou certinho, fez por merecer a remuneração pelo seu trabalho, e é assim que vai ser. Aqui não se faz política, meu amigo Gaúcho, meu amigo Lari. Tá bom? Sei que eu talvez me estendi, tá? Mas esse é o quadro, essa é a radiografia. Vou agora então me encaminhando para o final. Quer dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando essas informações com vocês, tá? E parece que tem uma surpresinha para o Gianni, né? Tá certo? Isso passaria então essa parte final então para o Juliano, tá bom, meus amigos? Muito obrigado, hein? Muito boa tarde a todos. E a saudação ao interventor Gianni Maldaner, presidente da Câmara, senhor Vilmar Dutra, administrador do hospital, Sérgio Brunkin, ao prefeito municipal, Marco Aurélio Nebel. A gente organizou uma pequena homenagem para você, Gianni. Tá? Esse momento aqui foi organizado com muito carinho. Tá? Eu vou ler aqui uma pequena mensagem, mas como se fossem todos os colaboradores falando por você. Gianni, no dia 5 de agosto de 2025, o Hospital de Caridade de Criciúmal iniciou um novo capítulo de sua história. Em um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória,
recebemos a missão, a coragem e o comprometimento de Giane Maldanha, que assumiu a intervenção com um propósito maior: reerguer o nosso hospital e devolver a esperança à nossa comunidade. Durante 6 meses, Giane esteve longe de sua família, abriu mão do conforto do lar e colocou o bem coletivo acima de tudo. Com dedicação incansável, responsabilidade e sensibilidade, abraçou o Hospital de Caridade como se fosse sua própria casa. Não mediu esforços para unir colaboradores, lideranças e a comunidade, sempre com um único objetivo: salvar o que temos de mais precioso, a saúde e a vida. Sua atuação trouxe esperança aos colaboradores, confiança à população e a certeza de que, com união, transparência e trabalho sério, é possível reconstruir. Giane não apenas administrou, ele inspirou, ensinou e mostrou que cuidar de pessoas vai muito além da gestão. Expressamos nossa eterna gratidão por cada ensinamento, cada decisão difícil, cada gesto de coragem e cada atitude tomada em favor ao Hospital de Caridade de Criciúma. Seu legado permanecerá vivo em cada vida cuidada, em cada porta aberta e em cada profissional fortalecido por sua liderança. Agradecemos de forma especial ao prefeito municipal, Marco Aurélio Nedel, pela excelente escolha, ao confiar essa missão tão importante a Giane Maldanha, demonstrando compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da comunidade de Criciúma. Registramos também nosso agradecimento ao prefeito Marco Aurélio Nedel pela escolha do administrador Sérgio, que juntamente com sua equipe dará continuidade a este trabalho com responsabilidade, dedicação e compromisso, sempre em prol da nossa comunidade. Nossa gratidão se estende a Roberta, esposa de Giane, aos filhos Eduardo, Fernanda, pela compreensão, apoio e generosidade durante esses 6 meses de dedicação intensa. O apoio da família foi fundamental para que essa missão fosse cumprida com tanto êxito. Giane Maldanha, muito obrigada. Sua trajetória segue, a partir de agora, com a história do Hospital de Caridade de Criciúma. Você deixou marcas profundas de humanidade, coragem e amor ao próximo. Nossa eterna gratidão. Nosso muito obrigado. Convido Giane, então, Sérgio, senhor prefeito, Vilmar Dutra. A gente preparou uma pequena lembrança, tá? Eu sei que a maior lembrança vai ficar guardada no seu coração, que isso não tem como apagar, tá? Mas que para que toda vez que você olhe para essa placa, você lembre que esses 6 meses que foram momentos difíceis, mas também trouxe muita alegria e muito ensinamento, tá? Então, em nome de todos os colaboradores, de toda a comunidade de Criciúma, muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer a leitura da... Vamos ver. Ah, fiquei velhinho agora, tem que usar óculos, né? Vamos lá. Giane Maldanha, sua contribuição ao HCC deixou um legado de aprendizado e inspiração. Nosso agradecimento pelo convívio nesses dias de transformação em que fostes o grande protagonista. Com carinho, colaboradores do Hospital de Caridade de Criciúma e Prefeitura Municipal, Criciúma, Rio Grande do Sul, janeiro de 2026. Muito obrigado, pessoal. Agradecer também os guerreiros, né? Os nossos pedreiros, terceiros, né? Que são guerreiros. A gente vê, né, que o trabalho braçal. Eu estive morando agora 1 ano nos Estados Unidos e lá nós não temos tanta diferença de salários entre de um médico para um pedreiro, ou alguém da culinária, alguém da limpeza. E eu acho que para a gente conseguir ter um país mais justo, todas as áreas têm que ser mais equilibradas, né? Não salários tão diferenciados de uma área com outra. Eu
Desde a minha infância, meu pai me ensinou trabalho, por mais que ele poderia ter condições, né? Mas ele com 8 aninhos, 9, 10 anos de idade, eu entregava jornal, né? Trabalhava, né, vendendo picolé, fazendo atividades do dia a dia, né? E eu acho que todas as profissões, né, são dignas, todas as profissões têm que ser valorizadas, e para mim aqui todos vocês são meus colegas de trabalho, meus colaboradores, né? Como diria o Silvio Santos, né? Meus companheiros da viagem, né? Então vamos lá, uma salva de palmas também à comunidade de Criciúmal e ao HCC. Café. Pode sim, isso, fica segurando. Isso aí, vai ficar legal. Pessoal, assim, só uma informação que é tanta coisa, né? Se for quantificar em valores todos os donativos, desde PIX, material de construção, isso, daquilo, com certeza se aproxima de R$1 milhão que você conseguiu nesses 6 meses. E agradecer, né, principalmente a comunidade. A gente está falando aqui do Guia Criciúmal. Estamos ao vivo. Está ao vivo? Obrigado. Muita gente te mandando os parabéns por aqui também. Isso aí, obrigado. Obrigado à comunidade, né? Comunidade que muitos dos meus grandes amigos já estão falecidos, né? Porque eu entregava 300 jornais por dia durante uns 6 anos da minha vida. E guerreiro, os jornaleiros, era o que muitas vezes dizem, pô, tem que trabalhar sábado e domingo. Jornal se entregava 363 dias por ano. Acho que o meu cumprimento ao pessoal do interior que tira leite, que é 365 dias, né? É pior, é mais trabalho, mais rígido, assim. E eu acho assim, é muito importante a comunidade, o HCC é de vocês, não deixam ele de jeito nenhum fechar, né? Eu vou daqui 2 dias então de volta para Porto Alegre, né? Eu já trabalhei em muitos hospitais lá, mais de 20 hospitais, eu sei o que é, e a nossa entrada aqui de Criciúmal nesse hospital é o início. E para vocês terem uma ideia, muitas vezes o pessoal diz assim, ah, mas por que aqui em Criciúmal? Ou seja, teve um parto agora que nos chamou a atenção, que fazem 2 semanas, 10 dias, né? Que nasceu um bebê com 7 meses e precisou ser enviado lá para Tramandaí. Ou seja, Tramandaí nos ajudou, né? Então isso é a união, a gente está trabalhando para a comunidade como um todo, regional, mas o pessoal às vezes lá de Tramandaí nos ajuda, da mesma forma que nós estamos agora ajudando o pessoal de Santa Rosa, que estão vindo para Criciúmal fazer cirurgias, né? Pessoal de Juí, a gente está recebendo pessoas de Juí fazendo, né, cirurgias aqui. Então, quer dizer, nós estamos criando uma rede, né, de apoio, e cada vez mais com tecnologia, que nem o pessoal que está nos assistindo, a gente está remotamente trabalhando, se ajudando. Hoje nós temos uma empresa, até que meu irmão toca, a empresa é virtual, ela está tocando na nuvem, né? Então são conceitos novos de negócios que vão aparecendo, onde que tu pode estar virtualmente. Nós tivemos nossa empresa lá em Porto Alegre afetada 2, 3 meses, cheio de água, que não podia nem ligar a energia, né? Então tu manda tocar uma empresa na nuvem, como todo mundo usa aqui tecnologias de serviços da internet, do Google, né? Agora com inteligência artificial, tudo, os serviços nós vamos se comunicar de outras formas, tá? Então, meu muito obrigado a todos que estão nos assistindo, né? Agradeço pessoas que lá do Mato Grosso mandaram dinheiro pra gente,
a família Felden que mandou lá da Irlanda, né? O pessoal de Porto Alegre, o próprio Tafarel que mandou também dinheiro para a gente aqui. Eu acho assim, a gente não consegue nominar todo porque a lista é muito grande, mas o próprio prefeito Nedel pediu para a Rúbia, que é responsável pela parte de parcerias aqui, criar uma lista toda e a gente deixar ela publicada também, né? Não é isso, né? Justamente para o pessoal poder ver, né? Porque a ideia é assim, ó, todo mundo ajudou. Teve gente que ajudou, que ficou marcado na história. O pessoal, a gente estava ali em Tiradentes, o pessoal que ajudou disse assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um canavial, vou cortar cana, vou fazer o fogo, vou bater o melado, e ele veio aqui com 2 baldes de melado porque o hospital ajudou, né, a cuidar da netinha dele. E falando em melado, parece que tem coffee break ali. Tem melado, aí vamos lá. Então tá, pessoal, muito obrigado mesmo e conta comigo lá em Porto Alegre também no que precisar. Um abraço.